Estamos aqui com o professor e engenheiro civil, sociólogo, estudioso dos problemas da região, Ernesto Linde, articulista, escreve muitos artigos defendendo o nosso patrimônio ambiental. E a gente quer saber a sua opinião, professor, sobre a ideia do governo estadual de transpor os efluentes do esgoto tratado da Lagoa de Araruama para o Rio Una. Qual é a sua opinião, já que nós, a população de Búzios, estamos lutando contra essa transposição? Luiz, eu discordo, né, visceralmente dessas transposições, porque são coisas desnecessárias e irão prejudicar irremediavelmente e com consequências irreversíveis. Toda aquela área na costa, sendo que a saída do Rio Una, ela se localiza a cerca de 2 quilômetros acima do Mangue de Pedra, uns 4 quilômetros acima da Ilha da Rasa. A qualidade do esgoto, embora se diga ser de efluente de estações de tratamento terciário, acontece o seguinte: no contrato com a concessionária, o nível de coliformes fecais permitido é de 1.000 coliformes fecais por 100 mililitros. Para você ter uma ideia, essa quantidade é 4 vezes maior do que o aceito, que é de 250, nível que dê uma condição de balneabilidade de uma praia. Estados Unidos, apenas entre parênteses, eles exigem que seja de no mínimo 20 coliformes fecais se uma estação de tratamento de esgoto vai lançar os seus efluentes numa praia. Nós estamos falando de 250 no Brasil. E nessas transposições eles estão lançando 1.000. Isso aí é uma água que tem a cor de um vaso sanitário entupido. O que você acha que vai acontecer com as águas em Búzios? Agora, alegar, como o Dr. Luiz Firmino Martins Pereira alegou ou comparou, que os danos causados na saída aqui do canal do Itajuru em Cabo Frio, com o que vai acontecer com a saída do esgoto lá na foz do Rio Una, que se nada acontece aqui em Cabo Frio, nada acontecerá no Rio Una, é uma coisa tão agressiva e tão fora de propósito, porque aqui na saída, na barra da saída do canal Itajuru, saem 500 mil litros de esgoto por dia. Lá na foz do Rio Una sairão 40 milhões de litros de esgoto por dia, com 1.000 coliformes fecais, com tipo de água, 40 mil litros de esgoto daquela água de vaso sanitário entupido. Quem é que pode ser favorável a uma transposição desse tipo? Só se for inteiramente incompetente no trato da coisa pública. A segunda coisa, nessa lei 2158 que foi aprovada, não foi apresentado, pelo entendimento que eu tenho, o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. Fez o consórcio intermunicipal Lago São João um estudo do impacto ambiental para saber das consequências? Se eles fizeram, gostaria de ver o relatório que mostraria o alcance, porque aí são um jato de água, são 450 litros de água por segundo. Isso vai ser um jato de água por dentro do oceano. Nesse estudo, nesse RIMA, deverá constar qual é o alcance, até quanto, qual é a distância da praia em que esse esgoto estará se espalhando. Existe esse estudo? Se existir, por favor, torne-o público. Entendeu? Então, não é possível ser favorável a uma coisa que foi tocada na surdina, como diz o nosso ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Na surdina, o que é um absurdo. Nós temos o direito de saber e de estudar e de pensar sobre as consequências dessas transposições.
O Ernesto, você é muito crítico a esse sistema de coleta a tempo seco. Ele foi um dos responsáveis pela destruição da Lagoa de Araruama. Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, já no ano de 2000 e na primeira reunião desse consórcio intermunicipal Lago São João, razão que o que me motivou a começar a acompanhar os trabalhos dela, o senhor Luiz Firmino Martins Pereira anunciou a dragagem do canal Itajuru para renovar as águas da Lagoa de Araruama. Ora, desde 1957, sabe-se que a Lagoa de Araruama é uma lagoa fechada. Isso consta de um livro de autoria de Elisa Bernardo, uma geógrafa que foi minha amiga. Mostra a capa dele, mostra a capa. Ela foi minha amiga e com um grupo de geógrafos, eles estiveram aqui na região dos lagos e aqui na página 109, eu mostrei a você, eles são muito específicos no estudo. Não há questionamento nenhum sobre isso. Na página 109, desculpe aqui rapidamente. Não, é importante, isso é... Eu vou ler, porque é apenas um curto parágrafo. Está aqui na página 109. 109. Né? Acho que é assinalado. Tá. Eu vou ler. Estabelecendo ligação permanente com o oceano, cujas águas são aí extremamente puras e de salinidade elevada, o Itajuru, ela está se referindo ao canal Itajuru, é suficientemente longo para isolar o grande lençol líquido, pois a maré não penetra na lagoa diante de um certo trecho do canal. E, no entanto, o senhor Luiz Firmino Martins Pereira teve a coragem de citar este livro na sua bibliografia ou na bibliografia do consórcio, que teria sido usado como fundamentação para os estudos que fizeram. Ele teve a coragem de citar esse livro, que diz textualmente, num curto parágrafo, que a Lagoa de Araruama é fechada e as águas não podem ser renovadas pelo canal Itajuru. Então, sabe-se disso desde 1957. E na primeira reunião desse consórcio, em 2000, ficou deliberado a dragagem do canal Itajuru para renovar as águas da Lagoa de Araruama. É um absurdo de tal ordem que chega a ser incompreensível. A segunda coisa é que ele apresenta nos argumentos, em reuniões depois, que a água da Lagoa de Araruama seria renovada no prazo de 84 dias, feitas as dragagens. Agora, veja bem, a dragagem do canal Itajuru é como você fazer um buraco no oceano. Você faz um buraco muito fundo e não adianta nada. Né? Ele teve a coragem de dizer que a renovação da água da Lagoa de Araruama seria feita em 84. Só que, na mesma documentação que o consórcio diz ter utilizado, eu consultei essa bibliografia e houve realmente um estudo, mas só que esqueceram de um detalhe, que realmente este prazo poderia ser de 84 dias se a água pudesse ser renovada, mas poderia ser também de 6 anos. Ora, para o caso de da Lagoa de Araruama, sendo uma lagoa fechada, não se pode imaginar nem mesmo a utilização desse modelo. Sucessivos outros estudos, pelo menos 3 ou 4, o próprio Serviço de Hidrografia e Navegação, mostram que a diferença de nível da Lagoa de Araruama e o oceano a 16 quilômetros é de 4 centímetros. Qualquer pessoa que tenha alguma noção de hidráulica, ou até mesmo uma criança, sabe que 4 centímetros não cria uma força suficiente para que a maré percorra todo o canal do Itajuru e vá renovar essa água da Lagoa de Araruama em 84 dias. Bom, enfim, nós estamos esperando a contagem desses 84 dias. Já se passaram 13 anos e nada aconteceu. Então esse consórcio, ele também que idealizou essa transposição, defendeu essa tese dessa transposição para o Rio Una. Certamente. E de onde vem esse... O que é esse consórcio? Tem artigo seu
Que esse consórcio parece que usurpa o poder das prefeituras e das Sem câmaras dúvida municipais. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Veja bem, quando você lê a Constituição Federal e vai lá no capítulo, são prerrogativas exclusivas dos municípios o controle do seu solo. Não é? E, no entanto, veja, no outro dia, foi na semana passada, eu ouvi o senhor Luiz Firmino Martins Pereira dizendo: vamos desviar parte dessas transposições para fazer irrigação na agricultura, beneficiar a área rural. Isso é um absurdo, parece até um deboche, porque o próprio CONAMA proíbe que irrigação seja feita utilizando água que contém excrementos humanos. Além do mais, vamos supor que fosse uma água, digamos, com 250 coliformes fecais. Ele tem 1000, vai ter 1000, pelo menos, e às vezes até mais de 1000. Vamos supor, fosse 250, né? E que você fosse usar para irrigação. Ok, que proporção? Nós estamos 40 milhões de litros de água por dia. Vai tirar o quê? 10%? 25%? Vamos supor que seja 25%. Então você vai desviar 10 milhões de litros para irrigação. Você ainda vai ter 30 milhões de litros de água jorrando lá na foz do rio Una. E segundo a Kátia Mansur, geóloga, com risco de destruição das Total, margens do rio e do total. leito do rio. Aí vem a pergunta. Porque alguém disse assim: nós vamos transpor essa água, desviar essa água para áreas chamadas desérticas ou não usadas. Tudo bem, mas aí onde fica o direito de controle exclusivo do solo de um município? Suponha que você tem uma área que no momento seja desértica. Município de São Pedro da Aldeia, ou de Guaba Grande, ou de Cabo Frio, seja lá o que for. Estão inundando uma determinada área desse município com água de esgoto. E se um dia surgir um prefeito e receber uma verba para construir casas populares? Não vai poder, porque aquela área vai estar alagada ou infectada com excrementos humanos. Onde fica o direito do município de ter controle do seu uso do solo? Então, esse consórcio, eles estão usurpando um direito que é prerrogativa exclusiva assegurada pela Constituição Federal. Essas coisas têm que ser discutidas, pensadas, mas eles não pensam. Porque a primeira coisa que eu detecto nesse contexto todo desse consórcio chama-se incompetência. Incompetência técnica. Nós tivemos aqui um absurdo aqui em Cabo Frio, quando na praia, o violento temporal, uma maré alta, destruiu o calçadão lá de passeio e levou toda a areia da praia. Muito bem. O secretário executivo desse consórcio sugeriu remover ou pegar água do fundo do canal Itajuru para repor a areia que tinha sido levada pelo mar. É uma coisa tão absurda, porque o fundo do canal Itajuru é feito de conchas, não é areia. Página 109 do mesmo livro de Elisa Bernardes. Aquilo, quem conhece o canal Itajuru, e quem já esteve na lagoa, então isso parece ser uma brincadeira. Diz aqui: também pelo extraordinário, está falando da Lagoa de Araruama e do canal Itajuru, extraordinário acúmulo de conchas nos fundos da lagoa, atribuído a uma grande mortalidade de moluscos causado pela salinidade excessiva. E, no entanto, esse senhor estava falando em areia. O fundo da Lagoa de Araruama, o fundo da Laguna de Cabo Frio, o fundo do canal Itajuru, não é de areia, são conchas. Como é que ele ia transportar conchas para repor a areia na Praia do Forte? Isso é total incompetência, porque ter o desplante de citar este livro sem lê-lo. Sem lê-lo. É tão absurdo que eu fico indignado, porque eu dediquei a minha profissão, a minha atividade, à pesquisa. Eu estou com 80 anos. E mais de 60 em pesquisa pura, onde
o exercício da atividade de pesquisa, ela tem que ser rigorosa. Não se pode assacar palpite dessa maneira. Ernesto, eu fico muito indignado. muito obrigado pela contribuição. O povo de Búzios agradece.